Corinthians busca o tetra. O Vasco da Gama busca o bicampeonato. Vale uma vaga para a Copa Libertadores da América. Apita o árbitro, começou! Tá rolando o jogo na Band News FM. Lançado, vem outra vez o Memphis, passou. Yuri Alberto domina, tá na área, vai fazer! Caçapa! Yuri Alberto! Passou pelo André Ramalho, cruzou, segundo pau, fechou Coutinho, Caçapa! Meia lua no Cauã, quebra a linha, Mateuzinho livre na direita, pediu Yuri por dentro, vem Mateuzinho pra Yuri, muito forte, Yuri chegou, tocou pro Memphis, Caçapa! Gol do Corinthians! Memphis! Se prepara pra cobrança, Ryan, pé esquerdo nela, espalma o Hugo Souza! Jogo Corinthians vai terminar a Copa do Brasil! Termina o jogo! O Corinthians é campeão da Copa do Brasil! Celebra a torcida corintiana! Timão campeão, Corinthians 2, Vasco da Gama 1! Campeão dos campeões! Timão! Eita, mas que jogo que demorou pra terminar, Ai, Sheila meu Magalhães. Deus, mas que sofrimento, Terminou que não mais sufoco. 7 minutos de... 8. 9. Expulsa. Chega. Gente, não acabava nunca esse jogo. Impressionante. Foi sofrido, mas não podia ser diferente, né, nação corintiana? Normalmente é assim, a gente acostuma. Podia ser menos sofrido? Podia. É verdade. Tô recebendo várias mensagens aqui dos nossos ouvintes corintianos, evidentemente, questionando por que Carla Bigato, Fábio França e Carolina Ercolim vieram de verde num dia como hoje. Mas eles estão dizendo que é Natal e tal. Não, é solidariedade a quem não ganhou nada. Sentimentos, condolências a quem não ganhou nada ao longo do ano inteiro. Vamos acionar o Lucas Belotti para falar dessa vitória de ontem, 2-1 em cima do Vasco em pleno Maracanã. Lucas acompanhando tudo de pertinho, teve festa até de madrugada, rapaz. Onde eu moro foi buzinaço, foi festa, foi cantoria, foi gritaria, até pelo menos 1 da manhã, quando eu desisti, porque eu não conseguia mais ficar acordada, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a adrenalina. Lucas Belotti, bom dia. Tudo bem, Sheila? Bom dia para você, para Carla, para os nossos ouvintes. Foi um domingo já virando para segunda-feira de muita festa. O elenco do Corinthians saiu aqui já naquela parte festiva da temporada. Todo mundo de férias a partir de hoje, é verdade. Mas ainda tem o último contato com a torcida, porque no estacionamento da Arena Itaquera, daqui a pouquinho, a partir das 11 horas da manhã, terá uma festa com a presença do público, né? Ontem, durante toda a madrugada, o elenco também festejou no mesmo estádio, que foi palco de parte dessa campanha decisiva na Copa do Brasil, apesar do título ter sido consumado aqui no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. Então os jogadores saíram aqui por volta de meia-noite e meia do Rio de Janeiro em direção a São Paulo, já desembarcaram no aeroporto, foram direto para Itaquera, onde foi realizada a festa, e hoje de ressaca fatalmente terão esse contato com a torcida também na última festa da temporada, depois do tetracampeonato da Copa do Brasil. 1995, 2002, 2009 e 2025, pode colocar mais uma estrela no peito. O Corinthians conquistou esse campeonato em um jogo que vocês trouxeram muito nervoso. O Vasco, em alguns momentos, mostrava ser melhor, assustou o torcedor corintiano, que fez esse título se consumar na camisa. Isso é fato. Nem fez uma grande decisão com partidas oscilantes, mas ainda assim mostrou o porquê é um dos grandes clubes desse país e mostrou a qualidade desse setor ofensivo, né? Yuri Alberto, Memphis Depay participando dos dois lances que consumaram os gols. O Breno Bidon sendo um grande destaque com um drible desconcertante no segundo e decisivo tento. A gente pôde acompanhar depois da festa, né? Um pouco das palavras dos jogadores. Quase todos os protagonistas desse título falaram no microfone Band News FM na beira do campo, além da direção, do técnico Dorival Júnior, o executivo de futebol Fabinho Soldado. A gente vai começar ouvindo exatamente o Dorival, que ontem igualou o Felipão, é agora, junto do ex-técnico do Palmeiras, o maior vencedor da Copa do Brasil, 4 edições na conta do Dorival, venceu as últimas 3 que disputou, 22 com o Flamengo, 23 com o São Paulo e agora 25 com o Corinthians. Em 24 estava a serviço da seleção brasileira, então não participou da edição da Copa do Brasil. E aí eu perguntei para o Dorival na coletiva de imprensa, um cara multicampeão, que conhece demais essa Copa do Brasil, esse campeonato.
e fiz uma pergunta bem direta para o Dorival. Foi o título mais difícil que você conquistou na carreira? E ele foi categórico em dizer que, diante de tudo que passou no Corinthians nesses meses, foi sim mais complicado de se conquistar a Copa do Brasil de 2025. Foi a mais difícil por tudo aquilo que nós vivemos ao longo do ano. Não foi simples, não foi um ano tranquilo. Então tem uma complicação grande em razão de tudo que aconteceu dentro do nosso clube, de um modo geral, inclusive com muitas lesões, muitos problemas, às vezes tendo escassez ali de situações de atletas. Não foi simples. Foi sim, foi um dos campeonatos mais difíceis, mais complicados, pela desconfiança geral que existia. Porém, tem um outro lado, em que nós tínhamos a certeza que aconteceria. Dorival, inclusive, contou uma história curiosa que depois foi confirmada. Eu questionei o Romero, também o Yuri Alberto, o Hugo Souza falaram sobre isso no campo, né? O Dorival, no primeiro jogo dele, entre aspas, o primeiro contato dele com o elenco foi aqui no estádio do Maracanã, numa rodada do Campeonato Brasileiro, primeiro turno, contra o Flamengo. O Corinthians perde aquele jogo, ainda com Orlando Ribeiro como técnico, por 4-0. E naquele mesmo dia, o Dorival desce ao vestiário do Corinthians e fala para os jogadores terem calma e respirarem, porque eles iam arrumar a casa e conquistar um título ainda em 2025. Tá pago no mesmo estádio do Maracanã, contra outro rival, é verdade, o Vasco da Gama, mas o Dorival consumou essa promessa que ele fez no vestiário de conquistar um título nacional diante dos jogadores. Dentro de campo, o destaque, é verdade, ficou também para o Yuri Alberto, com um gol marcado, um gol bizarramente perdido, é verdade, no primeiro tempo, mas depois a redenção com assistência para o gol do Memphis Depay. E ele falou um pouquinho sobre a emoção de conquistar esse título. O primeiro nacional dele contra o Vasco da Gama ontem, ele que estava naquele elenco que perdeu também a final nos pênaltis para o Flamengo em 2022. Fala, artilheiro! E hoje a gente poder estar aqui, ser campeão novamente, vencendo todos os jogos fora de casa, cara, isso aí é de uma importância muito grande. E eu poder ajudar, me entregando, dando assistências e fazendo o gol, novamente poder entregar esse título para essa torcida que merece demais, é muito gratificante. Eu só agradeço, cara, agradeço todo o carinho, entendo também as cobranças, mas vão por mais e que o ano de 2026 seja ainda mais abençoado de títulos. Eu agradeço pelo carinho do Yuri também. A gente trouxe na live aí, né? O Marcelo Dor recebendo beijinhos na careca. O Yuri estava ali na beira do campo. Eu chamei ele para dar uma palavrinha com a gente. Ele veio correndo, me puxou pela camiseta, me levantou, falou: vamos, um palavrão, me deu um abraço caloroso, como se a gente fosse amigo de infância. O Yuri Alberto. Até me desconcertei no momento da pergunta que foi essa que a gente ouviu. Quem é que deu um beijinho na careca? Beijinho na careca. São torcedores do Vasco. A tribuna de imprensa fica no meio ali, no setor da torcida do Vasco. Aí o Duó ganhou 2 beijinhos na careca. O Yuri não beijou a minha cabeça, apenas quase rasgou a minha camiseta nessa comemoração. Pessoa sensacional, além de um grande atacante, o Yuri Alberto. E aí o Marcelo Duó também recebendo todo o carinho do torcedor vascaíno. Bom, ainda no campo de jogo, uma outra entrevista chamou muita atenção. E aí, eu não vou dizer que foi na parte negativa, porque me parecem aspas importantes e palavras importantes a serem ouvidas internamente no Corinthians, que foi a do holandês Memphis Depay, que conquistou mais um título, o segundo dele nessa passagem pelo Corinthians, que tem pouco mais de um ano e meio aproximadamente, e aí ele foi muito contundente, muito duro nas palavras ali na beira do campo em relação a toda a parte administrativa do Corinthians. Ele comemorou, agradeceu a torcida, a todo o apoio, deu uma cutucada na mídia, que segundo ele quer derrubar internamente ele no Corinthians, mas o recado principal foi para a direção, usando alguns palavrões que a gente traduziu, é claro, para palavras mais leves. O Memphis Depay disse que quem quer ferrar com o Corinthians tem que ir embora, e ele está aqui para resolver essa parada. Vamos ver. Honestly, the club is in a shit situation. A lot of things happen behind the scenes, but every time the torcedores, they give me... Honestamente, o clube está em uma situação difícil. Muitas coisas acontecem nos bastidores, mas os torcedores dão energia para os jogadores, para treinar e jogar toda semana. Acho que isso é muito especial e eu gostaria de vencer mais títulos com esse time, tirar o clube desta situação difícil, mas para isso algumas coisas precisam mudar. Falam muita coisa na mídia, muitas coisas falsas, eles mentem sobre mim, sobre meu salário, para que a torcida me odeie e eu saia. Mas ganhamos 2 títulos em um ano, então o que eles vão dizer? Os torcedores me amam e eu os amo, e eu luto por eles e merecem tudo isso. As pessoas na diretoria precisam acordar. Eu sei exatamente com quem eu falei e quem eles são. Apenas deixem esse clube em paz. Vão fazer bagunça em outro lugar. Porque esse clube precisa estar no alto, precisa brigar por Libertadores, Brasileirão todo ano, porque os torcedores merecem isso. Então quem quiser ferrar o Corinthians vai embora do clube, do conselho. O Corinthians precisa de estrutura. Eu vim para trazer estrutura, mas eu preciso de ajuda. This club go out of the board. This club needs structure. And I come to bring structure, but I need more help.
Tá, ô Lucas Belotti, você que tá todo cheio de fontes aí, sendo abraçado, quase despido pelos jogadores do Corinthians, vamos então colocar aqui as coisas como elas são, com a informação correta e verdadeira, que o Memphis está reclamando, que estão mentindo a respeito também do salário dele. A gente sabe exatamente quanto foi que ele ganhou de adicional com esse título da Copa do Brasil. Eu li uma notícia que é um montante que se aproxima dos 5 milhões de reais, seriam 4 milhões e 700 mil reais. É isso mesmo que ele ganhou somente como adicional pelo título da Copa do Brasil? Mega Sena, né? Sim, são cláusulas, quase uma mega sena, né, pro Memphis. Não faz tanta diferença na conta bancária dele, igual faria na nossa, viu, meninas? Mas sim, 4 milhões e 700 mil reais, isso é uma questão contratual, uma cláusula que foi colocada lá atrás quando foi assinado o vínculo do Memphis com o Corinthians, com o então presidente Augusto Melo. A cada título que ele conquistar, são 4 milhões e 700 mil reais de bonificação. Então esse valor pingou na conta dele, quer dizer, não pingou na totalidade, porque ele está pagando até hoje, mas pingou em relação ao título do Campeonato Paulista, vai pingar em relação ao título da Copa do Brasil, e se no ano que vem ganhar Paulistão, Supercopa, o contrato do Memphis vai até o meio do ano, são 4 milhões e 700 mil reais por título, independente de qual seja o título, né? Isso não tem diferença nenhuma, ele pode conquistar Libertadores ou Paulista, que são 4 milhões e 700 mil reais. Tem outros gatilhos também nesse valor em relação a gols e assistências, além de um salário mensal que está nessa casa dos 4 milhões de reais. O Corinthians não arca com a totalidade do salário do Memphis, vale lembrar, né? Teve uma ajuda ali de 60 milhões de reais da patrocinadora Master, e aí divide ali o restante dentro das possibilidades do clube de pagamento. O Memphis tem alguns débitos em atraso com o Corinthians, não só esse da premiação do Campeonato Paulista, mas como de outras premiações que ele teve por desempenho em relação a gols e assistências. Mas sim, 4 milhões e 700 mil reais. O contrato do Memphis vazou, então assim, a gente teve acesso a isso no fim da temporada passada já, né? Não dá para ele dizer que a mídia está mentindo sobre os valores, porque a gente teve acesso ao contrato que ele assinou, então a gente não está mentindo, não. Esses são os valores. Se vale a pena ou não é uma outra discussão, né? O momento é de festa, ele marcou o gol do título, é um jogador caro, mas que resolve as coisas pelo lado do Corinthians fatalmente, viu, gente? Nessas horas a torcida corintiana não fica pensando nisso, né? Mas depois você vai olhar a conta, né? Desse contrato assinado aí com o Memphis, saiu caro. Tem saído muito caro, mas agora é hora de celebrar. Não tem jeito, agora ninguém lembra desse negócio, tá todo mundo comemorando, porque ele foi o autor, inclusive, do gol do título. Cara, mas é porque assim, não faz nem sentido essa conquista de Copa do Brasil pelo Corinthians diante do ano que o clube teve. Né, diante das patinadas no meio do campeonato. Pois é, patinada no meio do Campeonato Brasileiro. Chegou a falar em medo de rebaixamento, olhar ali para a zona de rebaixamento com medo. Agora, ano que vem é o que? Tem Libertadores também, né? Corinthians disputa Libertadores no ano que vem, certo? Certo, vamos classificou para Libertadores. São cinco campeonatos já garantidos no calendário, né? O Corinthians agora está de férias, como a gente trouxe por aqui, se reapresenta no dia 3 de janeiro, e aí no dia 11 de janeiro tem um jogo contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. Dia 24 de janeiro, um domingo, final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. O estádio ainda a definir, a CBF vai fazer essa definição nos próximos dias. Dia 28 de janeiro tem o Campeonato Brasileiro iniciando. Tudo isso em janeiro, tá? Depois a gente tem a Copa Libertadores no segundo semestre, então o Corinthians vai ter esse calendário cheio para conseguir disputar, além da Copa do Brasil, é claro, como atual campeão vai defender o título. Então são 5 campeonatos que o Timão terá pela frente no ano que vem, um deles sendo a Supercopa, que é um jogo único contra o Flamengo. Já projetando a próxima temporada, então, que a gente falou um pouquinho do calendário do Corinthians, né? Ontem foi o dia de alguns tons de despedida no gramado. O primeiro deles do Romero, a gente já sabe que é uma situação complicada, ele evita falar publicamente sobre isso, disse que ainda não foi contatado, que ainda não parou para pensar, queria encerrar a temporada, mas dificilmente vai receber uma proposta para extensão do vínculo, que encerra agora em 31 de dezembro de 2025. Um dos grandes ídolos dessas últimas décadas no Timão falou também no microfone Band News FM sobre a emoção de conquistar esse título, e assim como o Dorival, elegeu a Copa do Brasil de 2025 como a mais complicada que ele conquistou nessa passagem que começou lá em 2014 pelo Parque São Jorge. Eu quero comemorar esse momento inédito. A gente queria muito esse título, depois a gente fala do futuro. Sem dúvida, a gente faz um momento muito turbulento nesse ano, e comemorar esse título aqui com a nossa torcida. Eles merecem esse título, e essa torcida maravilhosa que acreditou na gente sempre.
São 377 jogos do Romero com a camisa do Corinthians, 67 gols marcados, 37 assistências, segundo o maior artilheiro da história da Arena, maior artilheiro estrangeiro também da história do clube, 6º título dele, essa Copa do Brasil de 2025, conquistou o Paulistão também nesse ano, e aí em 2017 Paulista e Brasileirão, Brasileirão de 2015 e o Paulista também de 2018. A segunda despedida foi a do Fabinho Soldado. Ele já vinha sendo pressionado muito internamente no Parque São Jorge nesses últimos meses. O Corinthians deve ter uma mudança na direção de futebol, né? Colocar um estatutário que diz, um conselheiro nesse trabalho de dia a dia no CT, algo que não agrada o Fabinho, mas foi uma promessa política da campanha do presidente Osmar Stabile quando eleito com mais de 70% dos votos. Ontem o Fabinho confirmou pela primeira vez que vai ter uma reunião nos próximos dias para discutir essa saída com o Osmar Stabile, falou em tom de despedida, agradeceu a torcida, disse que espera que o presidente Osmar Stabile tenha ajuda no ano que vem, então também deu grandes indícios e a expectativa é de que ele realmente se despeça do Corinthians depois de mais um título. Tem como destino quase certo o Internacional de Porto Alegre. É agora o início da preparação para o ano que vem, porque daqui a pouquinho, em 10, 15 dias, o Corinthians já está de volta para iniciar o planejamento. E aí agora tem que cair na realidade, 77 milhões de reais na conta, a CBF vai fazer o Pix, mas o Timão tem quase 40 de transferban para resolver com o Félix Torres para poder contratar, vai ter que trabalhar para ter um novo diretor, muito possivelmente contratações para repor saídas quase certas como a do Romero do elenco. O Coringão, que comemorou, é verdade, o título da Copa do Brasil, vai ter que iniciar o planejamento para o ano que vem, porque o calendário aqui é apertado demais, meninas. E as pendências muitas, né? No caso do Corinthians, pendências que ficam para 2026, mas quando a gente fala do investimento feito, até dessa grana aí do Memphis, né? Contrato, cara, que passou desse jeito, não poderia passar porque é muito valor, muito dinheiro envolvido. Mas vem cá, né? Se você compara o tamanho do investimento do Palmeiras para não ter nenhum título, tá saindo bom pra gente, né? Pelo menos um Paulista e a Copa do Brasil. Luquinhas, obrigada, viu, pelas suas informações. Até mais, viu? Pé quente, hein, Lucas? Pé quente. Pode deixar. Vamos ver se a gente traz essa sorte para o ano que vem. E aquela Bora. bela máxima, jogador caro é aquele que é ruim. Quem faz gol em final não é caro de jeito nenhum. Olha! Eu tô fazendo as contas aqui. O Lucas falou em 5 torneios, né? 5 possibilidades de título para o Corinthians. Ainda vale esse mesmo benefício aqui de 4,7 milhões para o Memphis? Ele tem a chance de Até o meio ganhar do ano. 23 milhões e meio de reais a mais. Só em bônus do salário dele. Tá bom, né? E sem contar os outros gatilhos que o Lucas citou e tal. Fez X passes certos, toma mais um Pix. E aí vai.